Bom dia, Regina. Bom dia, Hugo, tudo bem? Tudo bem com você? Tudo certo. Então, estamos trazendo aqui a Regina, nossa professora, né? Está trazendo a atualização de fevereiro. Vamos ver o que tem de novidade, né, Regina? E ver como é que a Uhum. gente traduz isso para o dia a dia dos empresários, né? Do público que a gente atende, dos projetos que a gente atua. Para a gente é muito importante essa informação e, às vezes, de uma maneira aplicada, né? Mais traduzida à realidade dos negócios. Exatamente. Bem, vamos começar então pelo cenário internacional. Nós tivemos uma atualização agora no final de janeiro. O FMI liberou as projeções de crescimento mundial Uhum. e a gente tem um cenário um pouco mais positivo do que foi apresentado em janeiro. Tá? Opa, Então, para vocês notícia terem uma boa. ideia, é uma notícia boa. Em outubro, o FMI esperava um crescimento mundial para 2023 de 2,7%, tá? E agora, na revisão de janeiro, ele espera para 2023 um crescimento de 2,9%. Então, de 2,7% para 2,9%. Então, uma Uhum. melhora da expectativa. Que Né? legal. Isso para praticamente todos os países, todas as principais regiões. Porém, o que a gente tem que ter em mente é que ainda assim é uma desaceleração de crescimento quando comparado a 2022. Tá? Então, 2022 ainda não fechou, né? Tá. Os dados não são fechados, mas a estimativa é que o PIB mundial cresceu em torno de 3,4. Então, nós vamos sair de um crescimento de 3,4 para um crescimento de 2,9. É melhor do que se esperava há meses atrás, mas é um crescimento mais baixo do que foi o ano passado. Tá? Tá, é uma desaceleração. Apesar de crescimento, é uma desaceleração. É uma desaceleração. E o cenário global, ele vem numa toada um pouco mais positiva. Da onde vem isso? Né? Lembra que a gente vem comentando que o principal problema global hoje é a inflação, Uhum, que é o resquício do tempo lá de lockdown. sim, E com isso, os bancos centrais começaram a elevar a taxa de juros para frear a economia. Tá? Só que a notícia positiva é que a inflação ela vem desacelerando em um ritmo acima daquilo que era esperado. Tá? E com isso, o certo. Banco Central norte-americano, o Banco Central da Europa, conseguem, não precisam elevar a taxa de juros tanto quanto se esperava. Então, qual é Tá, a expectativa hoje? Que os bancos centrais, eles limitem a taxa de juros, quer dizer, não vai crescer, não vai subir tanto quanto se esperava, e essa alta, ela seja cessada antes daquilo que se esperava antes. Tá? Então, se esperava mais para o final do ano, agora metade desse ano já deve cessar essa alta. E com legal. isso, veio uma revisão positiva de crescimento mundial, então. Então, esse Uhum, cenário mundial, ele ainda é desafiador, com inflação alta, juros altos, crescimento mais baixo, mas é um cenário um pouco mais positivo do que o que a gente viu no mês passado. que legal. E Tá? aí, Regina, só esclarecendo, né? Aqui você traz, quando a gente fala em Brasil, nessa perspectiva mundial, é uma fonte diferente da que a gente olha do PIB quando a gente está analisando o cenário doméstico, correto? Exatamente. Aqui nós estamos olhando, então, o Brasil comparativamente a outros países e outras regiões. Então, é importante a gente comparar a mesma base, um Isso. crescimento de 1,2% para 2023, que é o que a FMI está esperando. Tá. Mas, quando nós olhamos domesticamente, nós utilizamos o Boletim Focus do Banco Central, que é uma outra fonte, então Tá. apenas a nível de comparação. Tá? Ok. Correto. Bom, domesticamente, as notícias não são tão positivas quanto lá fora. Tá? A Tá. gente tem um cenário um pouco mais diferente. Tá. Enquanto lá fora a gente está vendo a inflação desacelerar mais do que se esperava, aqui não. Na verdade, ela vem desacelerando, mas hoje existe uma preocupação com a inflação nos próximos meses. E de onde deriva isso? Principalmente do risco fiscal. Tá? Ok. Então, o risco fiscal continua ainda, porque a gente ainda não tem muita clareza sobre qual vai ser o pacote fiscal adotado, tá, Tá. pelo novo governo. Isso impacta em que o dólar permaneça no nível mais alto, tá? E, consequentemente, isso respinga em inflação. Uhum.
Então, para vocês terem uma ideia, a inflação 2022, o IPCA fechou em 5,8. Tá. Se nós fôssemos falar de alguns meses atrás, essa estimativa para a inflação em 2023 estava menos de 5. No mês passado a gente viu, estava em 5,1. Já viu aqui uma revisão para cima, né? Exatamente. Então, a gente deve terminar o ano essa expectativa do mesmo nível de inflação que foi o ano passado. Lembrando que o centro da meta aí está em torno de 3,25. Né? Está bem assim. Tá? Com isso, muda um pouco o cenário de taxa Selic. Tá? Pode passar mais um, eu queria mostrar o câmbio antes de falar da Selic. Então, o dólar é em torno de 5,25, 5,30. Tem algumas casas que já estão com mais que isso, previsão é de 5,50, 5,60 para esse ano. Tá? E um outro fator que faz o dólar ficar mais alto é que, quando aumenta a taxa de juros dos Estados Unidos, o dólar sobe. Tá? Bom, e isso reflete na taxa Selic. Então, se o Banco Central está vendo que a inflação não tende a cair, que as expectativas de inflação estão ainda muito elevadas, ele tende a manter a taxa Selic alta durante o período mais longo. Então, mês passado, qual a expectativa de Selic para final de 2023? Era 11,50. Tá? Agora já está em 12,50. Tá? Tá me ouvindo bem? Cortou um pouquinho. Vamos recapitular essa análise do mês passado, né? Então, no mês passado, a gente tinha uma expectativa menor da Selic para final de 2023. Exatamente. Qual era a estimativa? Que já a metade desse ano, o Banco Central começasse a reduzir a Selic, deveria fechar o ano em 11,5. Tá? E agora, com essa expectativa de inflação ainda alta por conta do câmbio, a estimativa é que ele comece a reduzir a taxa de juros só lá para o final desse ano, e aí fecharia o ano em 12,5. Tá? E então já tem uma revisão para cima também. Tem uma revisão para cima. E isso ainda temos muita incerteza, tá? Porque se a inflação persistir alta, também não vai abaixar. Pode terminar ainda em 13,75. Tá? Entendi. Vamos acompanhar as próximas revisões, né? E aí, consequentemente, as revisões de 24 e 25, elas também foram realizadas para cima, né? Exatamente. Então, isso aqui é um ponto importante para a gente acompanhar nos próximos meses. Tá? Perfeito. Bem, e com isso, então, o desemprego, ele caiu bastante, né? Saiu de 3% para 8%, mas o ponto de atenção é que, com um crescimento muito baixo de 2023, por conta de juros altos, a taxa de desemprego sobe para um pouco em torno de 8,70%. Então, a gente já está vendo algumas notícias, principalmente as empresas de tecnologia, semanalmente a gente tem visto notícias de demissões. E isso, claramente, vai impactar no aumento da taxa de desemprego. Tá? São consequências, né? As coisas vão se desdobrando, né? Freia consumo, freia investimento, e aí, consequentemente, os negócios, né? Que é o que a gente está, que é o nosso foco aqui, o volume de negócio diminui, né? A empresa precisa reduzir custo, ajustar o orçamento, e aí impacta na redução da estrutura de pessoas trabalhando nos negócios. Exatamente, é bem esse o cenário mesmo. E um outro ponto que respinga, pode passar Hugo, é a inadimplência. Tá? Então, a gente já está vendo aqui nos últimos meses um aumento de inadimplência da pessoa física e da pessoa jurídica. Tá? O crédito vem desacelerando, ele ainda cresce, mas vem desacelerando. Tá? E essa inadimplência, ela é bem preocupante. Já tenho lido também alguns reportes de bancos dizendo que vão começar a reduzir o volume de crédito destinado para pessoas físicas e para pequenas e médias empresas, por conta do aumento de inadimplência. Entendi. Então, é um indicador importante para monitorar. Muito importante. Assim, a gente já começa a ver um aperto nas condições de crédito. Tá? Bem, e tudo isso tem impacto na economia. Né? Então, depois do PIB 2022 crescer em torno de 3%, ainda não está fechado, vai fechar no começo de março, no começo de março a BGE divulgou o PIB fechado 2022, então a gente deve ter um crescimento aí de 0,8%. Então, 0,8% são as expectativas do Boletim Focus do Banco Central,
lembrando que a gente começou falando sobre o FMI, que está com um crescimento estimado para o Brasil de 1,2. 1,2, eu estava me lembrando da correlação Isso. que a gente fez aí. Tá. Então, é um crescimento aí que pode variar de 0,8 a 1,2, talvez a 1,5, mas importante o que é aqui? Acertar o número não é tão relevante, o importante é a direção, né? Então, qual é a direção aqui? A gente está saindo de um crescimento de 3 para 1, tá? E isso tem um impacto bastante relevante nos negócios, que foi o que você acabou de falar. Então, a gente tem aqui geração de emprego pior, inadimplência subindo, um baixo crescimento, e isso impacta em quê? Menor geração de caixa das empresas, né? Perfeito. Aumento de inadimplência, a gente viu aqui das empresas, pessoas físicas com bancos, mas isso acaba gerando também inadimplência dos clientes. Tá? Entre os negócios, entre as empresas, né? Exatamente. Então, são todos pontos de alertas. Atenção à concessão de crédito, né, nesse momento. Exatamente. Então, tudo isso... E outra coisa que eu chamo a atenção, você tem um baixo crescimento, então, consequentemente, geração de caixa mais baixa. Então, atenção aonde? Na área comercial. Tá? Então, são vários alertas que a gente tem que ter em mente, que vai ser um ano que a gente vai precisar ter muita mão na gestão. Tá? Então, geração de caixa impacta a área comercial. Você tem que olhar para a área comercial. Olhar também, como consequentemente, todas essas dificuldades geram inadimplência do cliente. Tem que ter atenção à concessão de crédito, concessão de prazo. Tá? Então, todo esse cenário ele impacta nessa gestão. Então, o olho na gestão realmente é bem relevante. Perfeito. Tá? Bem observado. Bom, e aqui a questão principal, que é o cenário fiscal, é ele que a gente vai ter que ter uma atenção relevante nos próximos meses, para que o governo apresente um pacote fiscal que possa melhorar as contas públicas, e isso daqui, ele impacta em tudo, como a gente falou aqui para trás, vai impactar na taxa de câmbio, consequentemente na inflação, na taxa Selic e no crescimento. Tá. Esse é um assunto muito quente, né, hoje na mídia, né? É o que mais tem se falado, né? Exatamente. Então, isso aqui vai pautar muito a nossa atenção nos próximos meses. Tá? Bom, e setorialmente, quando a gente compara de uma forma bem ampla, indústria, comércio e serviços, né? A indústria, que é a linha azul, de um modo geral, a indústria ela vem andando de lado, né? Vem estagnada, poucos segmentos com crescimento, mais aqueles voltados para exportação, tá? O comércio também, ele andou um pouquinho de lado e agora começou a desacelerar um pouco o crescimento, porque aqueles setores mais dependentes de crédito, né, então veículos, móveis, eletrodomésticos, eles vêm já desacelerando mais fortemente. Tá? E os serviços, não, os serviços depois da saída mais relevante da pandemia, eles continuam crescendo. E o que mais, assim, todos os segmentos de serviços estão crescendo e mais fortemente aqueles relacionados ao lazer. Tá? Então, viagens, restaurantes, alimentação fora de casa, né, que é onde entra o restaurante, esses vêm crescendo bastante. Tá? E às vezes o pessoal fala, né, traduzindo isso para o nosso dia a dia, acho que é um ponto interessante. Você está conversando com os amigos, com os colegas, com os clientes, os parceiros, mas, poxa, cadê a crise? Cadê a desaceleração? Cadê o pessimismo, né? Você sai na rua, o restaurante está cheio, tal. Às vezes é uma troca, né? O dinheiro ele mudou de setor, né? A gente pode dizer assim. Então não significa necessariamente que o pessoal está viajando, tá gastando mais com lazer. Não significa que não exista uma desaceleração no comércio, a indústria andando de lado, né? Essa percepção por si só, ela não é reflexo do desempenho da economia, né? Exatamente, isso que você falou é bem relevante, porque a gente vem percebendo, passa um gráfico, um slide que a gente consegue ver um pouco isso. Então, quando a gente abre o comércio e divide aqueles setores que são mais dependentes de renda e os que são dependentes de crédito, a gente vê que aqueles dependentes de crédito, eles vêm desacelerando. Perfeito. Tá? Por quê? Quando a gente estava lá no período de pandemia,
teve um crescimento muito forte de vendas de imóveis, reformas, troca de mobiliário, de eletrodomésticos, esses setores cresceram fortemente. Agora teve uma troca, né? Então a população não troca mais, não compra mais, vamos dizer assim, esses produtos, e agora ela vai fazer o lazer, que era o que estava proibido lá durante o lockdown. Sim. Né? Então realmente teve essa troca. Então a gente vai nos restaurantes, no shopping ver cheio, justamente, né? Então é essa troca de consumo. E aqueles segmentos mais dependentes de renda, então farmácias, supermercados, que estão sempre cheios, esses ainda continuam crescendo, tá? Sim. Porque não depende de juros, e os juros, ele não depende de crédito, e o crédito está bastante limitante por conta das taxas de juros elevadas. Sim. Tá? Bom, e esse próximo indicador também reflete um pouco disso que você falou, né? Tá. O movimento nos shoppings cresceu 23% em 2022, porém ainda está abaixo do nível que foi pré-pandemia. Essa já é uma atualização, né? No mês passado a gente tinha visto esse indicador até outubro só, né? Que era a atualização mais recente. Isso. E esse gráfico de linha, ele ainda mantém, né, a análise do mês anterior, que mostra aí um desempenho, né? Antes, né, do período de final de ano aqui, ainda abaixo dos períodos do período pré-pandemia, né? Sim, E é interessante. interessante quando a gente olha percentualmente, né, uma queda de mais de 50%, não é uma retomada de 50% que vai resolver, que vai restabelecer o volume atual. É uma retomada de 100, né? Você cai 50, você precisa crescer 100, né? Exatamente, é isso mesmo. Então, ainda que seja um desempenho melhor, né, 2021, 2022, crescer 23% é muito, mas tinha caído 56%. Muito relevante, né? Muito substancial. Relevante. E aqui também tem outra questão, só para a gente relembrar, com a pandemia cresceram muito as vendas online. É verdade. Lojas de roupa, de sapato, de bolsa, de eletrodomésticos, de perfumaria. Então, isso acaba tirando um pouco do público do shopping. É verdade. Né? Bem observado. Então, tem uma questão aí de vendas online. Então, isso é até um ponto relevante para a gente discutir aqui. As empresas, elas têm que ter esse olhar para o e-commerce. Né? O e-commerce, o digital, né? A loja física, mas o e-commerce, ele foi uma saída importante durante a pandemia. Sem e ele dúvida. veio para ficar. Né? Então, às vezes as pessoas pensam, mas quando voltar a economia não vai precisar mais do e-commerce. Mas ele continua, ele é forte, relevante, mesmo para as empresas que têm loja física. Então, acho que será relevante para as empresas terem esse olhar para o digital. Revisão de modelo de negócio, né? Está relacionada à transformação, posicionamento estratégico, né? Assunto que a gente sempre está tratando aí com clientes nos projetos. Sim, exatamente. E redes sociais, né? Eu vejo muito vendas de todo tipo de produto pelas redes sociais. Instagram, então, é o principal. É verdade. Então, esse é um ponto a se olhar. Com certeza. Tá? Bom, indústria, então, como a gente viu aqui, diversos segmentos que são dependentes de crédito, de investimento, eles vêm registrando retração, tá? Uhum. Tem alguns poucos aí que são mais dependentes de exportação, então veículos, papel celulose, fumo, são segmentos que exportam. Fumo e celulose vão principalmente para a China, né? Então esses têm um crescimento robusto ainda, alimentos e bebidas, equipamentos de transporte também, tem um pouco de exportação. Então, esses daqui foram que salvaram uma parte da indústria. Tá. Aí só fazendo um paralelo, mais uma vez, para o dia a dia do empresário, né? Sim. Essa é uma informação, né? De repente você tem aqui, a gente tem projetos, né? Em diversos segmentos. Você fala em imóveis, né? Não é para o empresário que está nesse segmento e falar, bom, então o meu segmento, né? Ele vem nessa redução, tem uma tendência, né? De estagnação ou de diminuição do volume de negócios, mas obviamente que às vezes você transformando processos, estratégia, posicionamento dentro da empresa, mesmo estando inserido num segmento que está reduzindo a atividade econômica por um momento, você pode se diferenciar, né? Não significa que você tem que assumir que o segmento em queda
necessariamente vai também trazer o seu negócio para um volume de atividade menor, né? Sim, sim. Lógico Eu que acho com a que é uma... transformação interna, você pode até ter crescimento, né? Ser um ponto fora da curva. Obviamente que se o segmento como um todo tivesse em crescimento, isso seria melhor, né? Mas não Sim. significa que estando dentro desse segmento, a transformação e a estratégia não possa ser revisada para driblar esse tipo de situação, né? Exatamente. Além desse ponto que você citou, da diferenciação, buscar um outro mercado, Uhum. eu aumentaria as exportações. Tá? É interessante. Geralmente, quando o mercado doméstico está muito bom, o empresário ele vira as costas para o mercado externo e foca só no doméstico. Tá? Sim, Mas isso, eu acho que o empresário precisa sempre ter um olhar para o mercado internacional, é verdade. mesmo quando o mercado doméstico está bom, por quê? Nessa situação hoje, é importante ter um canal de escoamento como exportação e demora bastante tempo para você conseguir abrir mercado. Ah, com certeza. Então, isso é importante ter como estratégia, pelo menos um pé na exportação, e Sim, na hora que eu preciso, eu já estou lá dentro, eu consigo ampliar minhas exportações. Então, sempre é ter isso como estratégia, tá? Não só como, importante. caiu minhas vezes, vou correr para o mercado internacional, não dá tempo. Uhum, Tem que uhum, ser uma estratégia já adotada há um bom tempo. Tá? Então, esse olhar internacional para esses setores, e o Brasil é exportador de imóveis, de artigos têxteis, de veículos, então, uhum, de confecções, de cama, mesa e banho. Né? Então, esses produtos, o Brasil tem que ter um olhar sim. relevante para o mercado internacional. Tá? É verdade. A gente conversa com alguns parceiros dessa área, né, de comércio exterior, e falando mais especificamente do pequeno e do médio empresário, né, é uma quebra de paradigma que tem que ser Uhum. trabalhada, né, Sim, de sim. realmente ter esse olhar muito para o mercado interno, né, e passar a se posicionar mais, né, para um outro, Uhum. para essa atuação global, né, tem os países vizinhos mais próximos, né, mas é interessante sim isso fazer parte do planejamento da empresa, né. Sim, sim, com certeza. Bom, no segmento de serviços, então, um crescimento relevante aqui de transporte aéreo, 28%, alojamento, são hotéis e alimentação fora de casa, restaurantes, estão sendo 24%, Uhum, transporte terrestre também, aqui se inclui viagens rodoviárias, também crescendo bem fortemente, então, tem um crescimento forte, uma retomada relevante no segmento de transportes, serviços em geral. Tá? certo. Bom, um outro segmento também relevante para nós é material de construção. Como nós falamos, durante a pandemia, lá então 2019, 20 e 21, foram 3 anos de crescimento, puxando desde 2018, na verdade, são 4 anos de crescimento bem relevante de vendas e de produção de material de construção. Tá? Certo. Então, é natural que hoje a gente tenha uma retração, porque o consumidor está fazendo aquela troca, né? Uhum, Deixou de construir, já terminou a construção, agora ele vai viajar, né? Agora ele vai buscar o lazer. Então, é importante para o empresário, quando vê assim, olha, eu tenho 4 anos que o meu segmento está crescendo, tá? uhum, Mas é um segmento cíclico, né? Ele não vai continuar crescendo 10, 15 anos. Então, qual é a perspectiva para o próximo ano? Retração. Tá? Então, sempre olhar o setor dentro da ciclicidade dele. Se eu estou há sim, 4 anos, 5 anos, 6 anos crescendo, ele vai começar a desacelerar em um momento. E a gente está no momento de desaceleração, com taxa de juros alta e crescimento mais baixo, é natural que esse setor especificamente venha mais para baixo, tá? Sobretudo correto. por conta da confiança do consumidor. O Uhum, consumidor, ele olha, não, a taxa de juros está alta, o desemprego está crescendo pouco esse ano, eu vou deixar essa reforma para depois. Então, tem muito sim. a ver com confiança. O empresário tem que ter em mente que esse setor cíclico, ele tem que se preparar para um momento de baixa. São o reequilíbrio, né, dos setores, né? Uhum, tá? Então, esse é um ponto importante na gestão. Perfeito, com certeza tem que estar preparado. Uhum. Bom, e o segmento de autopeças,
sofreu bastante lá em 2020, né, principalmente por conta da falta de componentes. Conseguiu melhorar um pouquinho em 2021, 2022, mas ainda não recuperou o que perdeu lá em 2020. Sim, é uma queda bem relevante, né? Bem relevante e um crescimento muito baixo em 2022, né, em torno aí de 0,9. Né? O que possibilitou essa pequena melhora em 2022? Bom, o setor automotivo, as vendas domésticas foram baixas, mas o setor exportou mais. Né? Então, as exportações favoreceram o crescimento também do setor de autopeças. Para esse ano, deve ter uma melhora, tá? A expectativa da Anfávia é que tem um crescimento de vendas domésticas, de caminhões, de ônibus e de automóveis, e que as exportações também venham bem. Então, com isso, puxa o setor de autopeças. Deve ter uma melhora, um crescimento esse ano, talvez aí melhor do que foi em 2022, para cima de 1%, 2%, mas o que eu chamo a atenção é que ainda é um setor que ele ainda está abaixo do nível que ele já teve de produção, e alguns segmentos ainda sofrem com falta de componentes. Tá? E uma outra questão o setor de autopeças, ele tem muita matéria-prima dolarizada, né? Borracha, plástico, aço. O dólar alto vai impactar ainda em custos para esse setor. Sim. Então, é um setor ainda com crescimento por embaixo e ainda com pressão de custo bem relevante. Perfeito, Regina. Tá? Estamos atualizados, hein? Estamos atualizados e um olhar, que eu diria, esse semestre, com bastante atenção. Bastante atenção, tanto o cenário econômico, embora a gente veja melhora, mas ainda é um cenário que exige bastante atenção e um olhar de gestão bastante relevante dentro das empresas. Perfeito. É interessante trazer essa revisão positiva do cenário global, né, da perspectiva global. Acho que isso é um ponto que promove otimismo, né, promove mais confiança, né, do empreendedor. Então, acho que acho que foi um ponto bem interessante nessa atualização. E aí os cuidados, né, reforçando os cuidados, os pontos de atenção, né, a necessidade de controle de orçamento, de continuar olhando para dentro do negócio, transformando, buscando adaptação, né? Cada vez mais profissionalismo, profissionalização dos negócios, né? É o que a gente tem tentado apoiar aí a comunidade que empreende, que toma risco, que gera emprego, né? Muito legal. Obrigado por mais uma atualização. Em março a gente tem mais uma. Vamos continuar otimista e trabalhando, né, para promover crescimento e desenvolvimento. É isso mesmo. Eu que agradeço, Hugo. Obrigada. Em março a gente volta.